Olá, boa tarde. No CRM na TV de hoje nós vamos falar de dois assuntos muito importantes. O primeiro deles é a aprovação da lei do teste do olhinho para todo o estado. E o outro, nós vamos falar sobre o Dia Nacional do Diabetes. Informação e saúde a partir de agora no CRM na TV. Nosso convidado de hoje vai tratar aqui com a gente sobre dois assuntos. O primeiro deles é o teste do olhinho. Esse exame faz parte de uma triagem fundamental ainda nos primeiros dias de vida do bebê. Em São Luís, a oferta do teste já era obrigatória, mas no resto do estado ainda não. Mas com base nessa dificuldade da oferta em muitos municípios, o médico oftalmologista e vice-presidente da Sociedade Maranhense de Oftalmologia, Álvaro Botentuí, apresentou uma proposta para uma lei estadual e ele acompanhou todo esse processo e vai explicar para a gente também até chegar à aprovação dessa lei. Ele está aqui para conversar com a gente, trazer detalhes sobre esse assunto. Doutor Álvaro, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, é um prazer recebê-lo. Obrigado, Davi, é um prazer muito grande estar aqui na sua presença aqui. Agradeço pelo convite do CRM TV, na figura do presidente Abdon Murá. Agradeço também à TV Cidade por toda a cordialidade, pela recepção brilhante que vocês têm aqui sempre. Doutor Álvaro, vamos falar então de um assunto tão importante como esse, né? Foi uma luta aí travada, mas a gente tem essa vitória para contar. Antes da gente falar sobre a lei estadual e desse avanço, vamos falar o que é esse teste do olhinho. Muita gente que talvez esteja assistindo a gente que ainda não conhece. Qual que é a importância desse exame? Bom, Davi, é uma grande oportunidade que eu tenho de poder explicar um pouco mais sobre o teste do olhinho. Até trouxe aqui o aparelho. Na verdade, você tem um oftalmoscópio direto, que é um foco de luz que você tem, um aparelho simples, barato, e que você coloca, você aplica um feixe de luz, como esse aqui, por exemplo, e esse feixe de luz vai entrar no olho da criança, na criança recém-nascida, e vai voltar, vai retornar. E como fosse uma câmera fotográfica. Então você coloca o feixe de luz e você avalia se há uma transparência entre os meios oculares. Ocorrendo essa transparência, o reflexo vem de maneira simétrica, como o olho vermelho que fica numa foto de câmera fotográfica. Quando isso ocorre, isso é chamado de reflexo normal, ou seja, os olhos daquela criança estão normais. Mas quando há qualquer tipo de alteração de transparência, como catarata, como qualquer outra alteração, pode gerar, na verdade, uma diferença nessa simetria. Ou seja, um lado fica vermelho, um lado fica meio esbranquiçado, alaranjado, então essa diferença é chamado teste do olhinho alterado. E aí, ao identificar, né, e qual que é a providência a ser tomada quando nesse exame então é detectado algum problema aí nesse bebê? Bom, a partir da instalação, da aplicação desse teste, você consegue avaliar e aí esse paciente precisa ser encaminhado para o especialista. Na verdade, o teste ele é realizado por um pediatra após o nascimento, não é pelo oftalmologista, e a partir dessa alteração detectada, essa criança vai ser direcionada para o especialista, no caso, o oftalmologista. E aí o oftalmologista vai fazer um exame mais profundo, chamado fundo de olho, mapeamento de retina, e vai detectar por que há aquela diferença de reflexo. Se é realmente uma alteração patológica, uma doença, uma alteração, ou se realmente foi só realmente um mal-entendido, ou então um caso que não foi, de repente, tão diagnosticado como uma alteração mais grave. Então, qual que é a importância, doutor, de ser feito esse exame, então, logo nesses primeiros dias de vida desse bebê e o que ele pode prevenir e trazer de benefício para essa criança e também em relação aos pais, né, para trazer tranquilidade para eles? Com certeza. O pai, na verdade, quando nasce a criança, você quer descartar qualquer tipo de problema. Você fica 9 meses naquela expectativa e quando a criança nasce, Davi, você percebe que você quer avaliar ele como um todo, né? Ver se a criança nasceu toda certinha, se está tudo bem, faz o teste do pezinho, o teste da orelhinha e tem que ver também se a visão da criança está preservada. Portanto, o teste do olhinho é o teste do reflexo vermelho, ele consegue detectar alterações grosseiras. Ele consegue fazer, na verdade, aliviar um pouco essa tensão da família, dos pais, e consegue prevenir doenças muito mais graves. Ou seja, a detecção precoce, por exemplo, até de um tumor, como o retinoblastoma, que é um tumor que existe no fundo do olho. Em alguns casos, na verdade, 1 a cada 18 mil crianças nascidas tem esse tumor ocular aqui no Brasil, segundo dados do INCA. E aí, imagina, você conseguir detectar um tumor com um exame simples, barato e que agora é obrigatório no nosso estado do Maranhão. Pois é, eu falei no começo sobre a cidade de São Luís, onde o teste já acontecia aí, mas parece que ainda faltava alguma coisa após esse diagnóstico, né? Como que funcionava, então, antes dessa lei estadual, doutor, aqui na capital? Bom, aqui em São Luís o teste era obrigatório por uma lei aprovada em meados, na verdade, antes de 2010, ainda com o prefeito Tadeu Palácio, ela sancionou essa lei, e era uma obrigação aqui em São Luís, né? Mas em todo o estado do Maranhão, no restante do estado, ainda não era uma coisa obrigatória, né? Então, infelizmente, muitos pacientes do interior, inclusive daqui mesmo da capital, apesar de ter uma lei obrigatória, muita gente desconhecia esse fato e acabava não
fazendo esse tipo de exame. Algumas maternidades aqui a gente tem até que aplaudir, referenciar a presidente da Sociedade Maranhense de Pediatria, Marinéia Vale, que é uma pediatra, amiga nossa também, que sempre apoiou essa causa, e aqui vai as minhas recomendações a ela. Aqui em algumas maternidades, como o materno infantil, faz o teste do olhinho de maneira muito louvável, maneira muito meritosa, mas outros lugares não. Então agora a gente consegue ter, não só em São Luís, mas em todo o estado do Maranhão, esse teste sendo realizado de maneira obrigatória. Então vale aqui, eu não me canso, né, de falar que isso tem que ser divulgado para que as mães, as futuras mamães, ou as que já são mães, possam tomar conhecimento disso e cobrar. Onde tiver um hospital, onde tiver uma maternidade aqui no interior do estado, quem está nos ouvindo, informe outra pessoa, avise a mãe que agora, quando a criança nascer, ela não precisa mais pagar por esse exame. Graças a Deus a gente conseguiu aprovar essa lei e agora essa criança que nascer aqui no estado do Maranhão pode fazer de maneira gratuita, sem precisar pagar, que na verdade seria um exame de 150 a 200 reais, que já fica de economia para essa mãe. Doutor, e como que foi então todo esse trâmite, como que você conseguiu chegar aos deputados também, ter essa conversa com a Assembleia, para que uma lei tão importante como essa, a gente fala aí de um valor de 150 a 200 reais, que a gente sabe para muitas famílias maranhenses é um valor muito significativo, principalmente quando se tem um bebê, que a gente sabe que as despesas aumentam aí dentro de uma casa, né? Como que foi, então, esse convencimento, essa conversa, esse diálogo com a Assembleia Legislativa para que essa lei fosse aprovada? Bom, Davi, tudo começou quando eu comecei a receber alguns casos, como eu trabalho com a parte de retina, que é a parte do fundo do olho, os casos mais graves da oftalmologia, eu passei a receber muitos casos avançados, já tardios, com diagnósticos retardados, pacientes com 4, 5 anos de idade já, que eram para ter sido feito esse diagnóstico de catarata, de glaucoma, bem na infância, bem logo no período neonatal, ali até os 20, 28, 30 dias de vida. E eu percebia que esses pacientes não faziam o teste do olhinho, sejam nascidos em São Luís ou então nascidos no interior do estado. E aí fui pesquisar e acabei entendendo e compreendendo de maneira bem objetiva que no Maranhão não era uma lei. Em Brasília, onde eu morava, até o ano retrasado, lá era uma lei. Então lá os pacientes faziam os exames e aí raramente eu via um caso ou outro que não fazia. E aí eu fui pesquisar, e a partir de uma postagem até no Instagram, e alguns deputados vieram nos procurar, inclusive o deputado Arnaldo Melo, que já é um amigo nosso e é envolvido com causas sociais, é um deputado médico, né, muito comprometido com essas causas, já me ligou de imediato. Quero fazer o projeto de lei, faça para mim que eu dou entrada aqui na Assembleia e eu me comprometo em me empenhar para que isso seja aprovado. E foi isso que aconteceu. Eu, em uma viagem minha para Pinheiro, sabe que eu dou aula de medicina na UFMA, lá em Pinheiro, no ferry, né, na viagem à noite, assim, na verdade eu voltando naquela coisa, e ali mesmo eu pesquisei e fiz a lei, numa viagem de ferry boat, eu fiz uma lei para o estado do Maranhão com 6 artigos, e graças a Deus, eu nunca pensei que na verdade pudesse um dia fazer uma lei para um estado, e graças a Deus, foi um instrumento de Deus aqui. Graças a Deus fiz uma lei, junto com o deputado Arnaldo Melo, que aqui ficam os meus méritos todos a ele também, e aí a lei foi aprovada na Assembleia e logo depois foi sancionada pelo governador Flávio Dino, que aqui também faço menção ao governador por ter aprovado e também sem vetos, que a gente sabe que ele poderia ter vetado algum artigo ou outro e ele não vetou, ou seja, fica aqui também nossas recomendações a ele, e agora, a partir de 90 dias, essa lei vai ser implementada no Maranhão e as crianças que nascerem a partir de 3 de agosto de 2019 já terão, de maneira obrigatória, a realização do teste do olhinho para, no caso, a sua vida. Doutor, então quando a gente fala da aprovação dessa lei, a gente trata de questões de saúde e questões econômicas também. Como eu falei ainda há pouco, né, é um valor que pode fazer diferença no orçamento de uma família e mais do que isso, oferecendo saúde, qualidade de vida para essa família, para esse bebê, futuramente um adulto. Então tudo começando ali naqueles primeiros dias de vida que vai refletir aí para sempre na sua vida. Afinal de contas, a visão é uma das coisas mais importantes que o ser humano tem, né, doutor? É verdade, Davi. Então eu fico muito feliz, na verdade, porque não só o tumor pode ser detectado, mas como catarata, até inclusive, Davi, altos graus, altas diferenças de graus entre um olho e outro conseguem ser detectados por esse exame. Então você consegue, porque existe um período ouro na oftalmologia, o período do nascimento até os 7 anos de idade. Então a gente até costuma falar que nada pode acontecer na visão de uma pessoa do nascimento até 7 anos de idade, porque é o período em que o olho está se desenvolvendo, o sistema nervoso está começando a se desenvolver e identificar as imagens. Então qualquer tipo de tamponamento, por exemplo, se uma pessoa ficasse com o olho fechado, 1 ano, 2 anos de sua vida, por exemplo, e quando tirasse, esse olho não iria mais ter se desenvolvido da maneira igual ao outro que ficou descoberto. Então, para você ter uma ideia de qualquer tipo de alteração. Então, até o grau. Um olho que tem 0 de grau e um olho que tem 6, 7 graus, esse olho
que tem o maior grau, ele vai ficar comprometido se não for corrigido nesse período ouro. Então, qualquer alteração tem que ser tratada de imediato. E aí vai também um grande diferencial do nosso projeto e dessa lei que foi aprovada aqui no estado do Maranhão. É que, além de ser obrigatório a realização do exame do teste do olhinho, ainda também é obrigatório agora, por força de lei, que os casos que forem detectados como alterados e merecem tratamento, no caso, devem ser tratados em até 30 dias, ou seja, custeados pelo governo do estado. Então, isso é uma coisa muito boa também, porque em alguns estados do Brasil, Davi, apenas há uma aprovação para que haja o teste de maneira obrigatória. 11 a 12 estados do país. Mas em poucos estados apenas que há essa dupla obrigatoriedade. É obrigado a fazer o teste e agora também é obrigado, caso seja alterado, caso haja uma criança encontrada como alterada e precisar de um tratamento, também o tratamento vai ser incluído em até 30 dias, custeado pelo governo do estado. Doutor, então a gente está falando que essa lei ela veio de uma maneira completa, né? Porque só a detecção não adianta, é um primeiro passo para que depois seja tratado. Então hoje essas mães e pais maranhenses vão poder contar com esse auxílio aí dentro da rede pública de saúde, né? Exatamente. Aqui em São Luís, na verdade, era só o teste que era aprovado, infelizmente. A criança era detectada, mas e depois? O que ia se fazer com essa criança? Agora não. A criança é detectada e ela tem, por força de uma lei, ela agora pode buscar o seu tratamento pelo governo do estado do Maranhão. Graças a Deus, foi sensível a essa causa e aqui vai nossos méritos a ele novamente. Vale a pena ressaltar coisas boas. Então a gente tem que falar aqui e reconhecer que agora uma criança, você que está aí nos ouvindo, que tenha qualquer tipo de alteração numa criança, detectada por um teste do olhinho, comprovada pelo oftalmologista depois, que precisar de um tratamento aqui no estado do Maranhão, em um prazo de 30 dias, você terá esse tratamento aqui no estado do Maranhão mesmo. Doutor, e como que ficou a questão do investimento para que os médicos também tenham equipamento e façam esses exames aí nesses recém-nascidos, nessas crianças na capital, mas também principalmente no interior do estado? Bom, a gente costuma falar até comparar isso com algumas patologias na medicina, né? Primeiro vem os sintomas, depois vem a detecção, depois vem o tratamento, né? Então aqui no caso, primeiro veio a necessidade, a demanda, veio a ideia, a aprovação da lei e agora nós estamos na fase quase do tratamento, que é a fase de implementação da lei. Então a gente vai ter reunião agora com o secretário de Saúde, Carlos Lula, e a gente vai tratar da implementação. Temos um prazo ainda, já que começa o prazo de vigência da lei a partir de 3 de agosto de 2019. Então, nesse intercurso, a gente vai ter reuniões junto à Secretaria de Saúde do Estado para tratar da implantação e da implementação disso. Já que é algo de baixo custo, a gente vai fazer capacitação nas maternidades de São Luís e também difundir isso para o Estado do Maranhão, né? Já que não é uma coisa tão difícil assim, Davi. É uma coisa que pode ser explicada, pode ser por meio de palestra, por meio de curso, treinamento, envolvendo não só a classe médica, mas também envolvendo toda a equipe multidisciplinar que ocorre. Enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistente social, toda essa conscientização é muito importante mesmo. As igrejas também, os pastores, os padres, que informem também, porque são pessoas, professores, porque são formadores de opinião. Então, toda informação boa deve ser divulgada, difundida, para que o nosso Maranhão possa se desenvolver e crescer cada vez mais. Ok, doutor, eu quero parabenizar você e toda a equipe que se dedicaram, essa equipe toda, à aprovação dessa lei, fazendo diferença na vida de centenas e milhares de crianças, pais e mães aí pelo nosso estado. A gente sabe que isso tem um reflexo positivo muito grande e tudo que se fala de saúde que traz benefício para a população, vale a pena a gente destacar. Mas nós vamos continuar falando de saúde no outro bloco, mas sobre um outro assunto. E a gente vai fazer um rápido intervalo. Você que está nos acompanhando, continue com a gente. Participe por meio das redes sociais também. A gente está no Facebook e no Instagram, CRMMA. É só você procurar por lá, dar sua opinião, comenta a nossa entrevista. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o Dia Nacional do Diabetes. O Dr. Álvaro vai continuar aqui com a gente para falar sobre ações que vão acontecer nessa próxima semana. A gente volta já. Estamos de volta com o CRM na TV e olha só, dia 26 de junho é o Dia Nacional do Diabetes. Ao longo da semana, diversas ações serão realizadas aqui na capital. A gente volta a conversar com o Dr. Álvaro Botentuí, que está trazendo, falou ainda há pouco sobre o teste do olhinho, falamos sobre essa lei aprovada, lei estadual, sobre as vantagens, os avanços nesse sentido. E a gente fala agora desse outro assunto, doutor, que é o diabetes, que é um problema sério, que é presente na vida de milhares de maranhenses, de brasileiros, e por que a oftalmologia dá tanta atenção para uma data como essa, hein, doutor? Davi, muito obrigado de novo aqui pela presença. Estou aqui um ano depois de ter vindo aqui pela primeira vez, após ter recém-chegado de Brasília. Falamos também sobre o tema diabetes. E hoje, um ano depois, eu posso te afirmar que eu tenho
catalogado, na verdade registrado, 680 pacientes diabéticos que eu trato hoje, após um ano de estar aqui no estado do Maranhão. Então eu fico muito feliz porque eu tenho conseguido tratar esses pacientes e, além de tudo, não só tratar, não só ser um instrumento para tratar essas pessoas, mas de informá-los, de educá-los. Eu não me canso de falar isso. Quem me acompanha nas redes sociais vê direitinho que eu faço, na verdade, da parte da medicina, uma parte educativa. Porque, assim, quando você trata, depois ele pode descompensar e você tem que tratar de novo. Quando você educa, você trata uma vez só, 2 no máximo, porque ele passa a conhecer melhor a sua doença e consegue ele mesmo se tratar. Então eu confio muito no self-management, que é o autoconhecimento. Você consegue tratar a pessoa e informar e ele acaba se cuidando de maneira mais fidedigna. E esse é o nosso papel aqui também, né? Comunicando e trazendo temas tão importantes para que as pessoas aprendam, compreendam, porque informação é tudo, né, doutor Álvaro? Principalmente quando se trata de saúde, a gente percebe que muitas vezes só falta informação, falta aquele conhecimento básico ali para o maranhense que está nos assistindo, para que ele tenha qualidade de vida. E no caso da diabetes não é diferente, né, doutor? Exatamente isso. Em relação ao diabetes, eu pude entender agora de maneira mais intensiva aqui na prática mesmo, do dia a dia, do consultório, atendendo, e também na UFMA, com as minhas aulas, com meus alunos, eu pude compreender exatamente isso, Davi, que 80% do tratamento é informação, é educação. 20% só é a parte técnica, que é a parte que está no livro, a parte literária. Então, por isso, faz tanta diferença o atendimento presencial do médico com o paciente. E no caso do diabético, isso também é muito importante. Então, todo paciente que eu trato, eu preciso indicar antes para o endocrinologista, que é o especialista em diabetes. Então, eu não consigo tratar um paciente da parte oftalmológica dele, sem antes ele tratar com o endocrinologista da parte do diabetes mesmo. Então, acaba que esse paciente tem um vínculo com vários profissionais. O paciente diabético, hoje meu, ele tem um vínculo com um endocrinologista, ele tem vínculo, às vezes, com um cirurgião vascular, tem vínculo com um nefrologista, às vezes com até um neurologista, nutricionista e comigo. Ou seja, esse paciente está assistido por todos os lados, ele está amparado de uma forma muito ampla. E com isso a gente consegue atingir bons resultados, sem pressa nenhuma para o tratamento. Então, hoje em dia, Davi, eu posso te explicar, até quem está nos ouvindo, importante, uma das principais causas de perda visual após cirurgia de catarata é quando o paciente é diabético e ele vai operar de maneira descompensada, sem uma avaliação prévia antes. Então é muito importante isso. Cirurgia de catarata é a cirurgia oftalmológica mais realizada no mundo, é catarata. Então a gente tem que ter muito cuidado. Antes, você é diabético, antes de operar a catarata, pense, faça um exame de fundo de olho com um especialista em retina, o retinólogo. E aí, se ele disser que está tudo bem com o fundo do olho, você pode operar. Se o fundo de olho tiver alguma alteração, alguma suspeita de hemorragia, trate primeiro o fundo de olho, se isso for possível, e depois vai operar a catarata. Porque a própria cirurgia de catarata pode induzir uma inflamação, que é normal da cirurgia, e pode piorar a retina, que é o fundo do olho, pelo diabetes. Então é importante essa informação, e a pessoa que está nos assistindo aí, com toda a família envolvida, a gente sempre fala dessa importância da família, no caso dos idosos, que são os principais pacientes nesse caso, né, doutor? Para que a família tenha consciência disso e faça esse acompanhamento com todos esses profissionais para que ofereça qualidade de vida para essa pessoa, né? Porque só um tratamento, um especialista ali isolado, talvez não se consiga o resultado esperado, né? Com certeza, Davi. Isso é muito importante. Agora eu vim de Brasília, estava no Fórum Nacional de Oftalmologia, e lá saiu um dado interessante, um dado agora de 2019, né? Dizendo o seguinte, que em 2030, a população de idosos no Brasil vai superar a população com menos de 15 anos de idade. Olha o impacto disso. Olha como a população está ficando com uma longevidade cada dia maior. E, consequentemente, as doenças que atingem essa faixa etária virão se tornar mais prevalentes. Né? Doenças como câncer, doenças como diabetes, hipertensão, são doenças que vão cada dia mais estar presentes. Por isso vale a pena a gente estar aqui e por isso, Davi, não foi fácil. Eu, dentro da área da oftalmologia, poderia ter escolhido muitas áreas para atuar, mas eu me sentia necessidade, fiz o mestrado na UNB, tudo nessa área de diabetes. Então hoje, Davi, eu, graças a Deus, atuo, quase 90% dos meus pacientes são diabéticos e pretendo, daqui a pouco tempo, ficar atendendo só na área que eu estudei, que eu me preparei mais, que foi essa parte de pacientes diabéticos. Doutor, e aí, diante dessa experiência, das pesquisas, dessas atualizações constantes que você participa, como tem um perfil traçado aí desse paciente que o oftalmologista consegue identificar o diabetes nele, ou vice-versa, nele já chega diagnosticado, e essa pessoa ela tem um perfil traçado, ou o diabetes não vê classe social, não vê idade, não vê sexo, como que você analisa isso?
Bom, em relação ao diabetes, a gente percebe que hoje em dia há uma inversão. No passado, as pessoas com uma classe social melhor tinham mais diabetes do que as pessoas de classes sociais mais baixas. Hoje em dia não, há uma inversão, devido à educação. Então, a informação, o acesso à informação. Então, a pessoa que se informa mais, hoje em dia, já faz mais atividade física, já se alimenta melhor, já procura se tratar de maneira mais precoce. Então, isso tudo faz diferença. Portanto, a minha área de atuação é em todas as classes sociais, sobretudo aquelas que mais precisam. Porque eu tenho uma preocupação muito grande com o ser humano, Davi. Eu acredito nas pessoas. Eu acredito que qualquer pessoa, se tiver direito à informação, ela vai atingir o mesmo potencial daquela pessoa que teve o acesso à informação. Então, basta ter oportunidade. Eu acredito que a gente dando oportunidade para as pessoas, elas conseguem se tratar, elas conseguem influenciar outras pessoas. E uma coisa que eu tenho feito muito, Davi, é um paciente meu curado, eles têm feito depoimentos comigo. E isso acaba estimulando outras pessoas a achar que é possível. Então eu pego muitos pacientes já que vêm muito desestimulados, já quase até depressivos, achando que não tem solução para o seu problema, quando na verdade tem. E basta eles acreditarem e verem outras pessoas que conseguiram sair da situação que eles estavam e atingir um ponto de excelência no tratamento e eles passam a acreditar que eles são capazes de vencer o diabetes. Bem, essa é uma questão muito interessante, doutor, porque o testemunho, ele gera essa identificação, né? Um paciente com outro que está passando por aquele problema, aquela doença foi identificada, foi diagnosticada, então ele olha, vê que aquela pessoa buscou um tratamento, ela tem vencido ali um dia de cada vez, e isso estimula aquelas pessoas que às vezes recebem o diagnóstico e recebem aquilo como uma bomba e desestimula, né? Até mesmo para buscar ajuda, para buscar um especialista. Então, toda essa dinâmica aí faz parte para que as pessoas, por exemplo, que estão nos assistindo e foram diagnosticadas com diabetes, saber que pode ter uma vida saudável, que ela pode ter uma vida normal, tendo cuidado, aplicando a informação que ela recebeu, né, doutor? Isso é muito importante. Por isso que nós temos 2 dias, né? 2 dias de referência para o diabetes, que é o dia 26 de junho, que é quarta-feira que vem agora, e o dia 14 de novembro, que eu não esqueço porque é aniversário do meu pai. Então, 14 de novembro, que é o Dia Mundial do Diabetes, e o Dia Nacional de Combate ao Diabetes é o dia 26 agora de junho, que é um mês também que a gente se envolve muito para a questão de tratamento e chamar atenção para essa doença que é o diabetes, né? Então, fica esses 2 dias, essas 2 datas importantes para chamar atenção para essa doença. Doutor, então vamos falar da programação, né? O que vai ter durante essa semana, que as pessoas que estão nos assistindo agora podem participar, podem ser beneficiadas, vão ser diversas ações aí que você, junto com a sua equipe, vão estar realizando? Como que está essa programação? Bom, Davi, muito bom. Realmente é um pouco cansativo, né? A gente faz esse trabalho, mas assim, eu te confesso, é cansativo, mas prazeroso, entendeu? É o dia que você sai de manhã bem cedo, como todos os dias, né? E chega em casa bem tarde, mas você chega cansado, mas você chega feliz, sabe? Porque você fez um papel importante, você ajudou outras pessoas, e isso que tem me dado energia, viu, Davi? Muita gente me pergunta, como é que você está aguentando tanta coisa assim para você fazer? Mas eu te confesso que cada coisa que eu faço me dá vontade de fazer mais, porque eu sinto um prazer muito grande de ajudar, sempre. Então, a programação vai ser terça-feira, que é o dia 25, um dia antes, eu vou estar em Pinheiro, e lá eu dou aula de medicina, eu vou ter uma palestra lá importante com toda a equipe de agentes de saúde do município, que são pessoas que estão em contato, eu sempre costumo falar que são os médicos que estão ali em contato com os pacientes, os agentes de saúde, técnicos de enfermagem, com enfermeiros também, os alunos de medicina, alunos de enfermagem, de educação física. Dia 25 a palestra vai ser na UFMA, lá no auditório. Dia 26, que é o Dia Nacional de Combate ao Diabetes, de manhã eu vou estar no Pan Diamante, de 8 até as 10 da manhã, também com palestras educativas e com atendimento, de 8 às 10 da manhã. No período da tarde, a gente está organizando uma ação no Maiobão, que é onde a gente tem uma clínica, e também onde a gente vai, talvez faça no Shopping Pátio Norte. Mas ainda não está certo essa questão burocrática do Pátio Norte, mas talvez a gente faça uma ação lá no Maiobão na parte da tarde. Quem quiser mais informações pode acessar minha rede social, Álvaro Botentuí, é difícil de achar, mas bota a gente coloca o crédito Álvaro, aí para facilitar o pessoal. Álvaro Botentuí, que lá vai ter mais informações, né, no Instagram ou no Facebook. Então você pode ter acesso e você pode ir lá. Vai ter a avaliação de fundo de olho, de maneira voluntária, totalmente. Vai ter palestras educativas, vai ter exames também para a parte de diabetes e muita coisa interessante. Então fiquem ligados nas redes sociais para acompanhar a nossa programação de maneira mais correta. Doutor, e qual é o recado que a gente pode deixar então para a população numa data tão importante como essa, com um alerta tão precioso como esse, para as pessoas que já foram diagnosticadas com diabetes, ou aquele que quer evitar, né? Porque é sempre o melhor remédio é essa informação para que a gente leve essa vida saudável e evite o desenvolvimento de qualquer doença. Qual é o recado que a gente pode deixar para a população?
Bom, primeiramente que é totalmente possível você tratar essa doença. Me acompanhe nas redes sociais para você perceber e entender como algumas pessoas, a maioria das pessoas que a gente trata, tem bons resultados porque acreditam e se educam em relação a essa doença. Uma pessoa morre por diabetes a cada 6 segundos no mundo. Infelizmente, dados da Federação Internacional de Diabetes. Então, é uma coisa incrível. E a gente percebe que para que a gente possa evitar isso, basta ter informação e educação. Então, se você que está aí nos ouvindo tem diabetes ou algum familiar que tenha diabetes, você pode informá-lo que é possível tratar essa doença. Você precisa de informação, você precisa entender como ela funciona, tratar com o endocrinologista, acompanhar com o oftalmologista, às vezes com o nefrologista e outros profissionais dessa área, para que você consiga, de maneira conjunta, vencer essa doença, que é totalmente possível. Isso eu posso afirmar a vocês. Doutor Álvaro, eu quero agradecer mais uma vez você estar aqui com a gente. Passou um ano muito rápido, né? Ano passado a gente estava aqui falando sobre isso, mas agora com essa boa notícia também da lei do teste do olhinho, eu quero agradecer todo o seu empenho e mais uma vez sua disponibilidade de estar aqui com a gente conversando mais uma vez aqui no CRM na TV. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Davi. Agradeço mesmo de coração aqui ao CRM de novo, na figura do presidente Abdo Amurá. Agradeço à TV Cidade por toda a receptividade e hospitalidade que tem aqui. E deixo aqui digamos, um spoiler, né? Que mais uma lei está vindo aqui para o estado do Maranhão. E essa lei deve beneficiar pacientes com doenças crônicas e, inclusive, estou tentando para ver se coloca pacientes com diabetes também. Então, fiquem ligados nas redes sociais, porque em breve, talvez ainda esse semestre, ou no mais tardar, no começo do próximo semestre, uma nova lei que vai beneficiar, aí sim, 2 a 3 milhões de maranhenses em todo o estado. E essa lei é muito importante, acompanhe, que está tramitando pela Assembleia. A gente volta aqui para falar sobre isso, então. Tá bom. Obrigado, doutor. Obrigado. Você que esteve com a gente, eu quero agradecer também sua companhia aqui nessa tarde de sábado. O CRM na TV volta na próxima semana, à 1 da tarde. Eu espero você. Bom fim de semana.